3 anos se passaram desde o final da série Game of Thrones, considerada por muitos uma das melhores séries já feitas da história desse mundo cinematográfico e televisivo, porém considerado pela maioria como um dos piores finais de série de todos os tempos. Então é um 880 ali, o tal do final agridoce, que na verdade é mais agri do que doce. E nesse vídeo de hoje vamos relembrar como que foi o final de Game of Thrones, o que aconteceu com nossos personagens queridinhos e favoritos ali, de uma maneira meio triste, provavelmente, como que foi o final de uma das maiores séries da história. Fala Geekers, mais um vídeo aqui pra vocês. Começando por Jon Snow, que teve um arco de que a série toda a gente ficou criando teorias sobre quem poderia ser os pais do Jon Snow, quem que era a mãe do Jon Snow. Um arco de 6, 7 anos todo construído nesse suspense de quem é a mãe do Jon Snow e de quem que ele é filho, herdeiro, bibibi, bobobó, pra no fim chegar lá no final e não servir de absolutamente nada. Na última temporada a gente descobre que ele era filho da Lyanna Stark com Rhaegar Targaryen. Ele não era bastardo, ele era legítimo, de um casamento feito às escondidas. E o seu nome verdadeiro era Aegon, herdeiro legítimo do Trono de Ferro. E basicamente ninguém ligou pra isso. Simplesmente comentaram isso com ele e ele falou: "Ah, nossa, eu sou herdeiro do Trono de Ferro, filho do Targaryen, Rhaegar Targaryen". Foda-se. Ele cagou, ele nunca quis um trono na verdade, então até aí ok. Mas meu, nenhum dos personagens se importou de, na verdade, ele ter mais direito ao trono do que a própria Daenerys, tipo... Foi um arco inteiro construído ao longo de 7 temporadas pra comentarem em 10 minutos de um episódio e depois jogarem totalmente no lixo porque ninguém mais se importou com isso. O final dele, em parte, foi até que condizente com tudo que ele passou. Ele sempre teve uma relação, uma conexão com os selvagens desde a segunda temporada da série. Então ele terminar além da muralha com os selvagens virando meio que o novo líder, até que faz um pouco de sentido. Tanto que vale esse pensamento. Jaime Lannister matou Rhaegar Targaryen, o Rei Louco, e continua ali, como guarda real e tals. Jon Snow mata Daenerys Targaryen, a futura Rainha Louca, o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro, e é isolado para além da muralha. Sansa Stark, o final da Sansa foi ok, foi na verdade bem previsível, não tinha outro final que não fosse ou ela morrer, ou simplesmente ela sendo a Lady de Winterfell, que foi o que aconteceu, não tinha outro final condizente com base de tudo que ela passou e tudo que ela aprendeu sendo casada com o Joffrey, sendo casada com o Bolton, Ramsay Bolton, ficando ali nas mãos do Littlefinger, ficando nas mãos da Cersei, tendo ali os ensinamentos da Olenna Tyrell, tudo isso para construir uma verdadeira Lady de Winterfell, e esse era o único final possível pra personagem. Então foi um final... sem sal nem açúcar, foi ok, foi um final relativamente ok. Arya Stark. O final da Arya, eu falo isso aqui de cara limpa com essas palavras, foi o único final digno e decente dos personagens da série em si. Como ela é meio que a favorita do público, inclusive era a minha favorita desde o primeiro episódio da primeira temporada, eu acho que os produtores ficaram com tanto medo de mexer no final ou cagar com o final da personagem, que simplesmente, mano, fizeram um negócio épico ali pra não mexer e deixar ela, assim, com um final digno da personagem. A construção da Arya a série inteira foi que ela não era vista como uma lady. Ela gostava de lutar, de se aventurar, se arriscar, coisas mais masculinas pra época que viviam. E todo o arco dela, felizmente, não foi jogado fora. Desde se disfarçar de menino para sobreviver, até ser servente do Tywin Lannister, aprender a lutar e viajar com o Clegane, treinar na Casa do Preto e Branco e virar ninguém, com habilidade de troca de rostos e se tornar uma loba solitária, matar toda a Casa Frey, lutar na Batalha de Winterfell e matar o Rei da Noite. E a personagem terminou da maneira que ela queria, que era se aventurar ao oeste de Westeros, viajar nas terras desconhecidas do mundo oeste. Foi um final digno, foi um final decente, perfeito, foi o único final realmente que prestou pra essa personagem. Bran Stark. Eu não vou, mano, nem comentar, velho, agora deixa pro final do vídeo esse final, mano, deixa quieto. Daenerys Targaryen. Outra personagem que teve uma construção espetacular e um final totalmente nada a ver.
Até então, 6 temporadas vista como a rainha justa, a rainha decente, a rainha honesta, a rainha normal da cabeça, porque toda a família dela tinha um pouco da loucura do Stardarren. Ela foi a única que não tinha apresentado em 6 temporadas que ela tinha essa loucura, que era ali, ponta firme, para chegar em alguns episódios da última temporada e de repente transformarem ela numa tirana louca, em uma vilã e uma rainha totalmente ditadora. Toda a construção por água abaixo da libertadora dos escravos, quebradora de correntes dos imaculados, mãe dos dragões, sempre justa e bondosa e digna do trono de ferro. Tudo mudou, para terminar e morrer daquele jeito. Uma facadinha no coração do amante. Teria sido muito mais bonito e poético se terminasse de uma maneira que o Jon, com a garra longa dele, atravessasse a espada no coração da Daenerys, para então a espada ficar flamejante e ser o sacrifício lá da profecia do Jon ser o Azor Ahai, aquele que iria derrotar o Rei da Noite com a espada flamejante após o sacrifício do coração da sua amada. Isso teria ficado muito mais poético e uma morte muito mais bonita e mais decente para a rainha Daenerys. E tem algumas teorias ainda do final dessa temporada, do final da personagem, que o Drogon levaria a mãe dela para alguma das pessoas que são serventes do Senhor das Trevas, lá que nem a Melisandre, e eles ressuscitariam a Daenerys. Bora falar dos Lannisters então, considerada a casa vilã da série. Jaime e Cersei. Gostei e não gostei ao mesmo tempo. A profecia da Cersei dizia que ela perderia os seus 3 filhos. Check. A profecia também dizia que uma rainha mais nova ocuparia o seu lugar. Check. E a profecia dizia também que o Valonqar envolverá as mãos em sua garganta branca e pálida e sufocará sua vida. O Valonqar, para quem não se lembra, seria o irmão mais novo que todo mundo, inclusive eu até, achava que seria o Tyrion que acabaria sufocando a Cersei matando ela. Mas vale muito a pena lembrar que na época também Jaime Lannister é alguns segundos mais novo do que Cersei. Então ele poderia ser um Valonqar que mataria a Cersei também. E foi meio que o que aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo. Realmente morreu com as mãos do Jaime em seu pescoço e morreu sufocada com o teto do castelo de King's Landing caindo sobre ela. Esperávamos um final mais dramático? Um pouquinho. Mas o final da Cersei já estava escrito e a gente já meio que sabia que seria esse o final dela, pelo menos não mudaram isso. Aí chegamos no Jaime Lannister, que também foi a total decepção. Simplesmente ignoraram toda a redenção dele e foi por água abaixo. Ele aprendeu a ser humilde depois que perdeu a mão, ele percebeu que sua irmã tava ali, não tava batendo as ideias da cabeça e abandonou ela para lutar sozinho na batalha de Winterfell, honrou sua palavra e a promessa de que ele ajudaria na batalha, dormiu com a Brienne, que construíram uma relação ao longo das temporadas, e de repente ele abandona simplesmente tudo pra voltar pra Cersei que nem um cachorrinho no cio. Tudo o que construíram pra ele ao longo dessas temporadas, dele realmente sair da conchinha, simplesmente ignoraram isso nessa última temporada e voltaram pra ser o que era antes, simplesmente um lacaio da própria irmã. Um personagem que a gente começa odiando com todas as forças, aí a gente começa a gostar dele, aí passamos a amar o personagem, e aí, de repente, odiamos de novo por causa das escolhas finais que ele teve antes de morrer. Que tal agora falarmos do segundo melhor personagem de toda a série, perdendo apenas para Arya Stark, que é o nosso querido anão Tyrion Lannister. O final do Tyrion, ele foi condizente, na verdade foi um final ok, não foi um final péssimo, mas também não foi um final bom. Porém, eu, Gabriel, fazia parte da galera, fiz até bolão pra isso, que eu acreditava que o Tyrion que ia terminar no Trono de Ferro no final da série. Não tinha escolha melhor pra governar, cara. Ele era mega intelectual, super inteligente, super estrategista, super justo, super conselheiro, conseguia ali, com base em toda a experiência de vida dele, ter uma cabeça perfeita pra governar um reino, sendo ali mão do rei da Daenerys, e aí convivendo com um rei idiota que nem o Joffrey, convivendo com um pai líder que nem o Tywin, a irmã Cersei, mano, ele tinha tudo pra ser o rei da porra toda, tá ligado? Porém ignoraram o fato do cara ser o único personagem digno e decente pra governar Westeros. Tyrion foi um personagem que do mesmo jeito que começou, terminou. Ele não teve uma enorme evolução, nem cagaram com o arco dele no final. Sempre foi sábio, conselheiro, inteligente, estratégico, não importa onde e com quem. Mas merecia um troninho, não merecia?
Terminar como mão do rei não é o pior dos finais, mas ele merecia muito mais, já que ele já era mão do rei antes. Então foi um personagem que não teve uma evolução muito grande ao longo das temporadas, ele continuou, só ficou mais inteligente e terminou ali como já era, que era a mão do rei. A mão do rei, a mão do rei. É disso que a gente vai falar agora pra terminar o vídeo? É disso que a gente vai ter que falar? Não dá pra cortar o vídeo aqui e sabe, só tipo intro final e já era? Que, meu Deus do céu. A gente tem que falar, né? Tem que falar do Bran Stark, que não serviu pra absolutamente nada na série inteira. A única coisa que ele serviu pra série foi pra falar pro Jon: você é filho do Rhaegar com a Lyanna, você é o herdeiro do Trono de Ferro. O resto não serviu pra mais nada e terminou no Trono de Ferro no final, terminou como governante. Mano, velho... Alguém me ajuda a entender o que aconteceu pra ele merecer estar lá no trono? O Tyrion virou e falou: ai, quem não tem uma história melhor do que Bran? Mano, o Bran... Cara, o destino dele era ser o Corvo de Três Olhos, não o rei ali do Trono de Ferro de Westeros, tá ligado? O que aconteceu, velho, pra fazer isso? Foi a pior decisão possível. O Jon no trono seria melhor, Daenerys no trono como ditador ali que ela tava seria melhor, Tyrion, escolha perfeita. Colocasse até o Verme Cinzento no Trono de Ferro no final seria melhor do que o Bran. Não, e detalhe que o Bran no final fala assim: ah, vocês acham que eu cheguei até aqui, que eu tô vivo até agora, por quê? Pra ser o herdeiro do trono. Então tudo que ele passou, ele previu que ele já estaria ali, ele terminaria no trono no final. Então as escolhas que ele fez meio que pra se favorecer. Tanto que o personagem lá da série comentou: não se pode confiar nos corvos. E realmente, cara, ele praticamente tramou tudo ali pra ele terminar no final no trono. E por isso que Game of Thrones é considerado um dos piores finais de séries da história. Porque termina com um personagem nada a ver, que não serviu pra nada no Trono de Ferro. Terminou matando a rainha, que seria muito foda no trono, transformaram ela numa vilã de um episódio pro outro e mataram ela. O verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro terminaram isolando ele lá pra PQP. O único Lannister decente da série toda que tinha a capacidade de liderar Westeros, deixaram ele com a mão do rei, como o assistente. Então assim, gente, Game of Thrones é uma série que até a 6ª temporada ela é simplesmente perfeita, é magnífica, é sem erros, sem detalhes, é tipo absurdo. 7ª temporada de Game of Thrones é uma temporada legal, ok, que a gente até releva os errinhos, mas tipo, a gente leva. Agora a última temporada, meu Deus do céu. Se você não assistiu Game of Thrones, eu recomendo assistir. Apesar de você ficar meio nervoso no final, como 94% dos fãs, é uma série que vale a pena assistir, que é muito bem feita. Se você não assistiu, eu recomendo assistir. Se você assistiu, reassista talvez. Estamos aqui relembrando esses 3 anos que se passaram desde o último episódio de Game of Thrones. É isso, nós vamos ficando por aqui. Até um próximo vídeo.